oitavo ano. Tudo bem com vocês? Estão sentindo falta da escola? Então, no bom e velho português, é hora de estudar. Eu sou Fábia, professora de língua portuguesa. Essa é a nossa primeira aula nesse formato. Bem, na aula de hoje, nós iremos compreender como o uso de estratégias textuais e possibilidades de manusear as palavras podem produzir efeitos de sentido. Então, vocês já perceberam que a língua portuguesa é rica em recursos expressivos, não é? Então, quando nós observamos atentamente as palavras utilizadas em um texto, a disposição, a pontuação empregada, por exemplo, vemos que são múltiplas as possibilidades de construção de sentido. Então, muitos autores se valem desses recursos a fim de tornar os textos mais belos e sugestivos. A repetição de uma palavra, as reticências em um diálogo, por exemplo, ou até o deslocamento de uma vírgula, pode imprimir um novo significado, ampliando assim o sentido para além da palavra. Vamos observar como isso acontece? Bem, agora nós ouviremos um áudio que é uma história contada, cujo título é Nunca Deixe as Portas do Armário Abertas. O que é que vocês esperam de uma história com esse título? Reflitam sobre o que pode acontecer em uma história caso as portas do armário sejam deixadas abertas. Lembrem das recomendações que os pais e os adultos faziam a vocês quando vocês eram crianças, de coisas que deveriam ser cumpridas ou não, né? Caso não, coisas ruins poderiam acontecer. Antes de ouvir a história, eu peço que vocês preparem, né? Sente um lugar confortável. Se quiser, feche os olhos e mergulhe na história. Se atentem ao enredo, né? Que é o desenrolar da trama. E também para os efeitos sonoros que são utilizados. Numa distribuição microfone, feche sempre as portas do armário. Quando eu era criança, minha mãe sempre falava para mim e meus irmãos nunca deixarmos as portas dos armários abertas, porque nunca sabíamos o que podia sair de dentro deles. É óbvio que essa era uma maneira que ela criou para que nunca deixássemos nenhum armário com porta aberta pela casa. E ela conseguiu o seu intento, pois morríamos de medo do que poderia sair de dentro de um armário. Pois bem, o tempo passou e nos tornamos adultos. Mas pelo menos para mim, o medo não passou. Sempre fecho todas as portas de armários, guarda-roupas, enfim. Todas as portas que encontro abertas, principalmente à noite. Me casei e levei essa mania comigo. Minha esposa acha que é uma louca mania sem fundamentos,
E para me contrariar, ela adora abrir e deixar abertas as portas. Isso me deixa, além de irritado, com muito medo. Afinal, nunca sabemos o que pode sair de dentro de um armário, ainda mais à noite. Sendo assim, todas as noites faço uma ronda pela casa, verificando todos os armários e fechando quando necessário. Certa noite, havíamos nos deitado após minha ronda habitual. Estava um pouco frio e minha esposa se levantou e foi pegar um edredom no quarto ao lado. Quando ela voltou, perguntei se havia fechado a porta do armário. Ela resmungou algo que entendi como um sim. Ela se virou e dormimos. Na madrugada me levantei, fui até a cozinha, abri a geladeira e tomei um copo de água. Ao passar em frente à porta do quarto onde minha esposa havia pego o cobertor, senti um calafrio ao notar a porta aberta do armário. Provavelmente ela não o fechara. Arrepiado, entrei no quarto e fechei a tal porta. Retornei para a cama e dormi. Um tempo depois acordei apavorado, ouvindo gritos desesperados e barulhos vindo da cozinha. Num salto, me levantei e saí para o corredor. Ao sair da porta do quarto, a cena que vi me deixou imóvel. Uma criatura desajeitada e feia arrastava minha esposa da cozinha para o quarto, de onde ela tirou o cobertor, e eu havia fechado a porta do armário. Ela se debatia e gritava desesperada. Fiquei ali, parado, imóvel. De repente, os olhos da criatura se cruzaram com os meus e tive um medo maior ainda. Seus olhos eram vermelhos. Sua boca era nojenta e suja. Rapidamente, ele a puxou para dentro do quarto. Quando consegui me mover, era tarde demais. Ao chegar à porta do quarto, eu só consegui ver os pés dela sumirem dentro do armário. E seus gritos ecoam dentro de minha mente até hoje. Provavelmente quando eu tranquei a porta, a criatura já havia saído e havia se escondido em algum canto da casa. Tenho medo de contar essa história e as pessoas me acharem insano. Passo horas em frente a essa porta, esperando que ele saia. E gostaram da história? Perceberam como os efeitos utilizados, né, causaram, né, sensações
E aí vocês lembraram das recomendações que vocês ouviam quando eram crianças, assim como essa abordada na história? O que mais vocês não deviam fazer e que consequências teriam se fizessem? Bem, eu lembro que minha mãe me dizia, né, que a gente não podia, por exemplo, ficar na frente do espelho durante a trovoada, né? Que não podia comer manga com leite, por exemplo. Que a gente não podia fazer careta quando estivesse exposta ao vento, podia ficar com a cara torta, né? Entre outras coisas. Bem, refletindo sobre as sensações despertadas no áudio, que elementos contribuíram para os efeitos de sentido? Pense sobre o porquê disso, né? Uma vez que todos nós estamos cientes de que se trata de uma história de ficção. Então, esse é um recurso utilizado pelos escritores para prender a atenção do leitor, né? É claro que os recursos sonoros, eles são mais expressivos, mas no texto escrito isso também acontece, né? Através da pontuação, das onomatopeias, para provocar, né, essa sensação, né, de terror, de suspense. Bem, todo leitor, né, quando ele lê um texto, ele deve participar da produção de leitura desse texto, né? Por isso ele deve construir, através das pistas que o próprio texto fornece, um sentido para o texto. Mas somente o sentido que o próprio texto autorizar. A gente não deve extrapolar, né? Então, procurar essas pistas faz parte do processo de leitura, porque é a partir delas que o leitor ele formula e reformula hipóteses, aceita ou não as conclusões, né? Observe esses dois exemplos. Notem como isso se dá graficamente. Vocês já viram esse tipo de texto? O que é que vocês perceberam neles? Vocês viram que a leitura ela pode ser feita de maneiras diferentes, né? A gente não precisa seguir, por exemplo, uma ordem direta, né? Ler da esquerda para a direita, na horizontal. A gente pode ler na horizontal, na vertical, né? Então, percebam que o texto visual, como esse, ele é de mais difícil compreensão, né? Porque ele faz uma brincadeira com o significado e a forma das palavras, além de utilizar o espaço da folha para construir significado, né? Então, dessa forma, o arranjo visual deve ser visualizado para que se tenha compreensão melhor do seu conteúdo. Vamos observar nesse primeiro exemplo aqui, a palavra pirâmide, né? Como ela foi disposta, a disposição dela no papel. Produziu o efeito de sentido, que faz uma relação do sentido da palavra com a imagem dela, né? No segundo, no texto velocidade, há uma semelhança com o movimento, né? Na montagem sobre o papel, que permite essa leitura em diversas direções, né? Então, além dos efeitos de sentido provocados pela inclusão do som musical, velocidade, há a palavra escrita. Então, esses textos eles são chamados de poemas concretos ou visuais. Observem esse outro poema. Quais são as ideias centrais dele? Vamos ler? Xícara. Me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Fábio Seguti. O que vocês entenderam desse texto? É isso mesmo. O texto ele remete à sensação agradável que o café provoca nos sentidos, né? Mas será que existe uma outra possibilidade de entender o texto que não seja por via do texto escrito? Será? Observe. Nós temos aqui aquele mesmo texto anterior, né? Que recursos foram utilizados para provocar os efeitos de sentido diferentes no poema? Observem a linguagem utilizada, que além da escrita, utiliza a imagem poética,
né? Então, é possível verificar que no poema Xícara, a organização gráfica do poema, ele serve para dar sentido à obra, né? Então, conseguiram entender a influência dos recursos gráficos com o formato das letras empregadas e a disposição das frases para dar sentido ao texto? Muito bem. Vamos observar essas duas chaves agora. Observe. Vocês sabem que para manusear as palavras nós precisamos conhecer os sentidos que as palavras podem assumir. Mas o que podemos fazer para descobrir o sentido de uma palavra que não conhecemos, né? Uma palavra desconhecida, ou que a gente não sabe definir? Observem aqui na primeira chave, a expressão. A expressão ver a cor do dinheiro. Olha, o primeiro personagem diz: o dinheiro já mudou de valor, já mudou de cor, agora mudou de tamanho. Ele só nunca mudou para minha mão. O segundo personagem diz: pode acreditar, eu também nunca vi a cor do dinheiro. Então, essa expressão, né, mudou a cor do dinheiro, ela sofreu alteração de sentido a partir do contexto que ela foi utilizada, né? Vamos para o exemplo 2. Você sabe o que significa imprestável? Mas tem gente que não sabe. E, além disso, as palavras, elas podem desempenhar, quanto ao uso, diferentes sentidos possíveis, né? Em função da interação de comunicação entre os usuários da língua em uma situação, né? Vamos ler aqui a tira. Deus, por que você nunca se casou? Adão, seu imprestável, cadê você? Entendeu por quê? Observaram como o uso da palavra foi utilizado para provocar o humor na tira, né? Então, escolher a palavra certa numa determinada situação de comunicação envolve o conhecimento não apenas de uma lista de termos possíveis e seu significado, mas principalmente a função e a relação que ela pode estabelecer entre cada um deles e os demais sentidos, né? Até porque os significados, eles resultam, em boa medida, dessas relações e funções, certo? Bem, nós temos aqui um verbete, né? Que é um gênero textual que está entrando em desuso, né? As pessoas agora pouco utilizam o suporte do dicionário para fazer leitura de verbetes, né? Mas não é curioso que o dicionário possa ser tão valioso no cumprimento da tarefa de registrar, de escrever ou explicar a palavra de uma língua. Isso certamente remete a formas diferentes de aprender e de ensinar, né? E aos objetivos também que estão em jogo. Aos muitos usos também do que é possível se fazer com uma determinada palavra. Então, é possível tirar retratos diferentes de uma mesma pessoa ou de uma mesma paisagem, dependendo da maneira como essa imagem é vista, né? Então, assim também acontece com o léxico, né? Com o nosso vocabulário, nosso acervo de palavras. Ele será retratado de diversas formas num dicionário. Vocês já pegaram, por exemplo, vários dicionários para procurar a mesma palavra, vocês vão ver que ela vai ter significados diferentes. Em razão de quê? Da concepção da língua que está em constante mudança, né? As palavras, elas mudam dependendo do contexto, né? Assim como também o aprendizado. Não é legal? Bem, nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E para concluir, eu peço que vocês realizem agora esse desafio. E motivem também os colegas a realizarem, né? Eu vou deixar o link, que é uma atividade online que vocês irão responder.
para reforçar o que nós vimos na aula de hoje. E na próxima aula eu retomarei, para ver como vocês se saíram. Tudo bem? Nos vemos então na próxima aula. Fiquem em casa, cuidem-se e reservem um tempinho para estudar. Até mais!